Hoje nós estamos aqui no Instituto Moreira Salles, que está expondo o trabalho do Thomas Farkas em comemoração aos 100 anos do seu nascimento, com uma ampla produção na área da fotografia, do cinema e da realização cultural. A história do Thomas Farkas, fotógrafo, se combina e se mistura com a fotografia e o desenvolvimento do Brasil na metade do século XX. Ele nasceu nos anos 1920, cresceu no meio fotográfico. A família foi fundadora de uma grande rede de materiais fotográficos e cinematográficos, a Fotótica, e todo esse convívio ajudou o Thomas a se interessar pela fotografia, a fazer experimentações na fotografia preto e branco, a se envolver com o Fotoclube Bandeirante, que futuramente seria o Fotocine Clube Bandeirante, e conhecer uma série de artistas e fotógrafos da época. E, claro, desenvolver a linguagem. Faz parte do desenvolvimento da fotografia brasileira o trabalho do Thomas Farkas. E hoje a gente veio aqui ao Instituto Moreira Salles visitar esse trabalho na sua amplitude, não só nessa etapa inicial da fotografia preto e branco, das experimentações, da linguagem conceitual, mas também na imagem em cor, na descoberta de um Brasil ainda pouco conhecido nos anos 50 e 60, e mais adiante até mesmo na atuação como um produtor e realizador cultural, com a fundação da Galeria Fotótica, com a participação de uma série de eventos, do Vídeo Brasil, uma série de outras atividades que marcaram a vida dele e a trajetória da foto e do cinema no nosso país. A gente está junto com o Sérgio Burghi, que é coordenador de fotografia do Instituto e co-curador da produção. O que se extraiu da exposição dele como contribuição para a fotografia moderna, em grande parte, foi a experimentação formal, que é uma coisa presente. Mas a exposição chama-se Estudos Fotográficos, ela tem uma dimensão de documentação relacionada ao Rio Antigo, a um pouco as viagens que ele já fez naquele momento. A trajetória dele está marcada por isso, ela não é segmentada. Quer dizer, ela aqui já está aberta para aquilo que são as outras dimensões da realidade dele, de filho único imigrante, de família húngara em São Paulo, num trajeto entre casa e Rua São Bento. Entrou muito cedo no Fotocine Clube Bandeirante. Aí o que acontece? Ele começa a percorrer, junto com aquela geração um pouco mais velha, os entornos da cidade, vai a Itanhaém. Aí quando ele entra na universidade, nas palavras dele, ele se abre para o Brasil pela presença de colegas do Nordeste, de colegas do Rio de Janeiro, etc. E na universidade, ele sai principalmente pelo Rio de Janeiro, e vai construir aí uma relação muito forte com o José Medeiros, que é uma relação que ele busca, que ele já admira no fotojornalismo e tal. E tem outras circunstâncias, vai conhecer a esposa dele, a Melanie, no Rio, e a irmã da Melanie, ela é a Fanny, ela trabalhava com o Jorge Amado como deputado do Partido Comunista Brasileiro na Assembleia Constituinte. E ela vai casar com o irmão do Jorge Amado. Na condição brasileira, ele sai com cartas do Jorge Amado, o Jorge Amado fazendo conexões. Recomendação, conexões, quer dizer, mas não é o eixo principal mas é um elemento a mais, Então, e não é só isso, quer dizer, muito jovem, ele está vivenciando o final da guerra, está fotografando no Rio de Janeiro o Balé da Uni, mas está vivenciando as manifestações aqui em São Paulo, e nas idas ao Rio também, do movimento estudantil pelo fim da guerra, pelo fim do fascismo, pelo fim do governo Vargas, etc.
tem uma aproximação, ele vive o período, né, imediatamente dado o final do governo Vargas, e ele vive isso conscientemente, como estudante universitário. Né? A guerra acabou em 45, 47 ele está formado. E ele entra, 47, 24 anos, ele vira diretor técnico da Fotógrafo. Só que ele está no Fotocine Clube Bandeira, só para fazer, né? Tá desenvolvendo linguagem. Por isso que esse espaço aqui é um pouco isso. Fotótica, fotoclubismo, né? E universidade. Porque aqui, né, você tem uma representação de vivência universitária, né? Final da guerra, que ele documenta, ele fotografando, ele filmando para o curso de física da Poli, né? Fazendo do cinema que ele já fazia, né, uma tentativa de construir conteúdo educacional no contexto da Poli, né? Documenta a vida com... Né? Essas duas imagens, na exposição de 49, são as mais emblemáticas. É a imagem do Ministério da Educação, né? E a imagem que é capa do livro Fotografia Moderna da Luiz Costa, que é uma foto de uma usina. Mas o que acontece? Ele está em viagens com os colegas da engenharia, da universidade. Né? E ao mesmo tempo que ele está numa viagem do curso de engenharia, ele está gerando as imagens mais significativas, dependendo da ótica como você olha esse momento de experimentação da fotografia moderna brasileira. Né? Então, ele é engenheiro, ele é artista, ele é comerciante, ele é, na verdade, né, alguém aberto para a vida, que fez da imagem, né, o seu meio de interpretação, de construção e de ação social e política. Quer dizer, ele investiu muito no cinema, ele criou o departamento de audiovisual da Fotótica. Se olhar a plaquinha naquela imagem da Fotótica no Conselheiro Crispiniano, você vai ver o que está escrito aqui, ó. Visitem nossa filmoteca, porque nesse momento ele já tinha uma representação dos filmes da BBC, tá? Então ele introduziu os filmes da BBC, os filmes científicos, você alugava filmes, claro, a Fotótica tinha interesse de vender os projetores, só que na verdade, quer dizer, ele trouxe para dentro da Fotótica, ou da empresa, dessa dimensão familiar, uma dimensão absolutamente cultural. Né? Mesmo espaço de entrada aqui da Conselheiro Crispiniano, né? Então você tem, né, quer dizer, esses displays, mas se você olhar à esquerda, você tem uma biblioteca, né? Você tem um espaço muito simples, mais de exposição de conteúdos ligados à experimentação formal, né? Quer dizer, um pouco indicando as possibilidades do laboratório da empresa. Vamos pensar o Thomas mais jovem. O que a gente consegue trazer? Porque a gente olha a vitrine de equipamentos ali, é fascinante, né? Imagino que para uma criança que futuramente acabou se envolvendo com toda essa produção de fotografia, de cinema, e se interessando por tudo isso e ressignificando, né, o espaço da loja, que eu acho que isso que é bacana, né? Só que é aí que vai representar a atuação dele futura, né? Quer dizer, sou empresário, sou artista, fotógrafo, cineasta e também sou um realizador cultural. Como que você entende, digamos assim, esse universo na formação dele futura, que vai se desdobrar ao longo, né, durante a faculdade e depois durante muitos anos? Eu acho que tem uma questão ligada ao fato de que em 23 a loja é inaugurada na Rua São Bento, né? E eles moram perto, quer dizer, tem já uma vivência de sábado, de dias de semana e visitar com o pai a loja, etc. E ele começa a mexer com câmeras cinematográficas muito cedo, porque a loja, ela já é desde o início uma loja que também já traz o cinema como possibilidade. Aos 17, ele se fotografa fazendo umas traquitanas de movimentação de câmera com uns meio estruturas de brinquedo, de montar guindastes, assim, são umas coisas que tinham que ele, né, instala uma câmera Super 8 e está fazendo aproximações e movimentos. Essa inventividade que já está aí presente, né, desde logo cedo, depois acho que ela acaba se desdobrando em duas vertentes, né? Uma, ele cursando a faculdade de engenharia, tem essa preocupação com as estruturas, com construção, com projeto.
um projeto de longo prazo e que acho que isso, mesmo não tendo continuado engenheiro, se desdobrou na carreira, né, em toda a realização. Mas a inventividade também veio para o campo da estética, né? Sim. Na experimentação, nos estudos, nessa exposição, que acho que marca essa fase. Não, eu diria que a inventividade esteve lá sempre presente. É um pouco, talvez, um entendimento de uma certa visceralidade permanente, criativa, e talvez uma busca e uma vontade de construção disso em diálogo com outros realizadores, com outros criadores, etc. E é um processo, quer dizer, de elaboração que não só tem esse reconhecimento de que é uma exposição intitulada Estudos Fotográficos, porque tem, né, uma representação de vários dos seus interesses no campo da imagem, né, que passam por questões concretas como o estudo do movimento, mas isso não é gratuito, ele está influenciado por trabalhos como o do Brodovitch, que é um trabalho sobre dança, né, que é da década de 40 também, publicado. Né, quer dizer, ele está num contexto de compreensão, e eu estou falando isso no pós-guerra, né? Imagino que aqui, através de muita interface do grupo do Fotocine Clube Bandeirante, né? Geraldo de Barros. Mas principalmente de uma condição, exatamente de uma geração que, naquele momento, tenta romper, na verdade, com os processos estruturados do fotoclubismo. Tanto o Geraldo de Barros atravessa o Fotocine Clube, né? Quer dizer, ele é um artista plástico, ele tem interesse na imagem da fotografia, ele faz parte do Fotocine Clube e ele rapidamente, né, quer dizer, avança em todas as fronteiras, rompe todas as fronteiras e cria, na verdade, uma condição quase que de autoexclusão. Mas ele é precedido pelo Thomas nessa exposição em 49, porque a exposição do Geraldo é em 1950 no MASP, no mesmo prédio da 7 de Abril, que abriga os dois museus. O Thomas faz a exposição em 49, que é arrojada do ponto de vista da sua construção, ele faz com 2 arquitetos, já é um trabalho conjunto. Então, assim, rompimento total com qualquer linearidade, etc. Né? Mas uma coisa muito estudada, intervenções super interessantes, que são essas de elementos né, que são campos, né, neutros, mas que dialogam com as imagens, né? E nesse sentido, assim, uma exploração de possíveis vertentes, onde afirmações assim mais formais, estéticas e temáticas estão ali, uma afirmação do documental também, do movimento, então de forma um pouco levemente retrospectiva, né, da exposição de 49, a gente pode vir a esse espaço da exposição que, de fato, olha para esses aspectos de experimentação de linguagem que precedem, de fato, a exposição, porque são todas produções anteriores a 49, entre 45 e 49, na sua maior parte, mas que vão, né, quer dizer, ser a base para a construção do projeto expositivo, né? Retrato dele com Miguel Forte, né, na entrada da Sala do MAM. Quer dizer, a entrada é essa, né, a emulação aqui, e a sala em si, ela não tem os cantos abertos, mas a construção é exatamente a construção que está lá. Na universidade, nos primeiros anos, ele já responde num processo muito de juventude e criativo, mas aqui você vai ter participação do Marcelo Grasman, você vai ter participação dos irmãos Calia na construção dessa série de experimentação surrealista, né? Que é um processo coletivo, criativo, mas do qual, por exemplo, o José Medeiros já vai participar, né, como jovem fotógrafo, né, nesse período pós-46, quando eles se conhecem no Rio, mas ainda nesse período universitário, então 46, 47, 48, o Medeiros está aqui e eles estão fazendo processos conjuntos, né? Agora, a fotografia colorida,
que a gente não conhecia, ela está presente, né? E, portanto, né, esse projetor aqui, com imagens que a gente conhece em preto e branco, mas com versões coloridas dessas mesmas imagens. Então essa experimentação de linguagem que ele vai fazendo com a cor é uma experimentação toda ela racionalizada nesse artigo de 1948 na revista Iris, que é um artigo dele de capa, né, que abre com essa imagem da série, né, da experimentação do surrealismo, e que chama-se Fotografia Caminhos Diversos. Thomas Farkas, Estudos Fotográficos, diferença de um ano, mas na verdade a questão colocada é a mesma, né? É um pouco essa questão dos caminhos, de fato, né, de possibilidades de linguagem dentro da fotografia. E é uma edição toda ela tematizada, quer dizer, os títulos, né, e os pequenos parágrafos e reflexões que ele está colocando aqui são fotografia e cinema, experimentos surrealistas, fotografia de movimento na dança e no esporte, fotografia em cores, fotografia documental em imprensa, fotografia como instrução de conhecimento e cidadania, papel da crítica do público e do artista nas artes. Os textos deles aqui, curtos, né, sem uma elaboração profundamente acadêmica, tocam, né, essa dimensão absolutamente ampla, né? E a fotografia colorida, né, a gente reproduziu o texto aqui nesse conjunto, a gente vai fazer uma leitura um pouco reversa, mas apenas é a mesma. Mas aqui são, ele trabalhou em 47 com 4x5 e com 35mm com Kodachrome. O Kodachrome foi lançado em 42. E em 45 ele já está mandando o Kodachrome dele, que está lá naquela vitrine, para o Festival de Fotografia de Color Slice International, e tem na carta que está ali do Edward Weston, o último parágrafo eu recebi seus Kodachromes, eles são excelentes. Estou falando com o Edward Weston, né? De 47, um jovem escrevendo para um cara que... já tinha uma história na fotografia. E aí o Weston escreve, o final é maravilhoso, assim, eles são muito bons. Mas e o que vem depois? O que vem agora, né? Quero te fazer uma advertência. Não repita os mesmos sucessos. Não repita os mesmos sucessos. Aí ele continua. Mas eu acho que pela sua carta, pelo que você escreve, isso não vai acontecer, né? Saudações, tal e tal. Mas essa relação da cor, quer dizer, ela está nesse contexto de uma... Não é assim, tem filme colorido, eu sou filho do dono da fotótica e eu estou processando filme colorido. Eu acho que essa é a questão fundamental. É um erro construir uma narrativa. Claro que a associação com esse campo, esse território da imagem em expansão, que a família é, né, alguém que está envolvida nesse processo, coloca numa posição de acesso amplo, né? Nesse sentido privilegiada, no sentido, né, do acesso aos meios, etc. Mas o que ele está fazendo de construção nesse momento, né, nessa fase, é fruto de uma adolescência, né, de investigação, é fruto de uma abertura para a crítica do meio, né, muito grande. Não à toa, em 48, quando ele vai para os Estados Unidos, ele visita o Steichen, Weston e a Maya Deren, que é um nome do cinema experimental importantíssimo, né? E é por isso que em 50 ele escreve um filme, né, no primeiro festival de cinema amador chamado Estudos, que é uma experimentação de linguagem também, que a gente só sabe um pouco, 2, 3 parágrafos de descrição, a premiação e tal. Agora, os filmes da série Brasil Verdade, eles já são muito fruto, talvez, do que a gente possa, né, seguir um pouco. Se eu for pensar a condição dele no pós-guerra aqui em São Paulo, você está falando de um crescimento vertiginoso, numa industrialização, e que
No Rio, quer dizer, ele vai, na verdade, compreender, na verdade, as contradições mais profundas do país. Ele vai se abrir para a questão, acho que de uma maneira muito mais clara, né, cultural, do legado, por exemplo, no país, da segregação, né, estamentária, das questões associadas à diáspora africana, mas estão na música, né, estão em outros aspectos da cultura, mas estão na estratificação social, que vai ficando isso muito mais claro. Então, acho que tem um crescimento de construção, né, de compreensão do país, de engajamento, de construção de percepção do papel da fotografia como instrumento, né, de comunicação, como instrumento, na verdade, também de construção de cidadania, etc., que vai estar presente nos processos, né? O círculo cultural dele no Rio é o Zé Medeiros, mas é também, por exemplo, um outro piauiense, que é Francisco Pereira da Silva, que vai ser diretor da Biblioteca Nacional, é um teatrólogo, e ele faz uns ensaios maravilhosos. Então, ele faz um ensaio com o Boris Kochno, que é o diretor do Ballet des Champs-Élysées, num passeio no centro do Rio, no Centro Histórico do Rio, que é publicado na revista Rio também, né? Essa abertura para essa sensibilidade ao social e o vínculo com a linguagem documental seja a abertura para o cinema. Sem dúvida. E o que ele constrói no Rio de Janeiro não é uma coisa de passagem. Ele está publicando nas revistas do Rio, ele está numa interação com o balé, que é uma interação muito significativa. Apesar além de ter feito em 50 estúdios, ter feito Pixinguinha, né? Que é essa trilha sonora que está tocando aqui, em 54, ele faz Brasília, né? Aqui tem uma condição em relação ao Thomas, biográfica, que é importante. Quer dizer, em 49 ele meio fecha um pouco aos 25 anos esse projeto fotográfico, mas com todas essas densidades, dimensões, assume essa condição na empresa de diretor técnico. Sim, perdeu o viés educativo também. Nem perdeu o viés educativo, já com esse projeto que você pega em todos os filmes revelados na fotótica, no envelope vem Departamento Audiovisual e a lista de filmes da BBC, de natureza científica, histórica, etc. Quando ele vai fazer a série de 69 e 70, Condição Brasileira, pós AI-5, que é olhar para o Nordeste, o Brasil for tudo, isso entra na relação de filmes que estão sendo distribuídos no departamento audiovisual dele. E isso é pós AI-5, né? Ele está buscando os canais, mas um dos canais, que é o canal próprio, né? E isso ele está divulgando nos envelopes do mercado amador, para o cara que revelou as fotos do Natal, Papai Noel, não sei o quê. Tem aqui uns filmes, posso alugar o projetor, posso alugar o filme. Poderia ser uma iniciativa pública, deveria ser uma iniciativa pública, vira uma tentativa comercial que, como tal, não foi bem sucedida, né? Não foi. E, ao mesmo tempo, o próprio Eduardo Scorel, na entrevista que a gente tem com ele, diz: mas talvez eles todos não supusessem que iria ser, de alguma maneira, sucedida, na medida em que todos os filmes estão digitalizados, estão todos disponíveis no canal Tomar Marcas, né? E que permanecerão como isso. Quer dizer, então, o projeto inicial não se consolidou, né? Mas realmente deixaram uma herança, né, poderosa. E essa série dele, do Juscelino, quer dizer, aquilo que a gente chama de quase cinema, porque, né, ele não só olha para a questão da população trabalhadora, né, em Brasília, fazendo as cidades satélites, ele praticamente não faz nada de experimentação formal arquitetônica. Isso é a sequência dos fotogramas do filme. Que ele está, o Juscelino está o Brizola ali, tem a população no dia da inauguração e ele faz, né, essa sequência que é meio quase cinema. Em 63, vão ser 4 filmes, né? Memórias do Cangaço, Nossa Escola de Samba, Subterrâneos do Futebol e Viramundo, né? Parte fica sem vendagem, outra fica com patrão. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu não tinha profissão nenhuma, né? Eu cheguei numa fábrica e tinha uma placa de rebaibador, né?
Eu peguei e falei, moça, essa placa de rebaibador é para fazer baiba? Ele falou, não, isso aí é para tirar rebaiba de quadro de fogão. Falei, bom, eu sou rebaibador. Ele falou, então você vai fazer um teste. Eu fiz o teste, passei. Aí ele olhou a peça do outro e olhou a minha. Falou, ah, do senhor tá melhor, então o senhor veio trabalhar amanhã. Aí quando eu cheguei lá, ele me fichou e eu fiquei trabalhando. Então a gente está passando os 4, né? Fragmentos, assim, mas não é o documentário inteiro, mas tem Memória do Cangaço, né? Nossa Escola de Samba e Viramundo, e tem o Subterrâneos do Futebol lá na abertura. Mas esses 4 são esse primeiro projeto, né? Documental. Né? E os diretores são o Geraldo Sarno, o Paulo Gil, Capovilla e o Maurício Gimenez, que são parte desse grupo, né? Documental. Na outra sala ali tem algumas coisas ligadas mais a essa ideia da produtora. Aqui tem uma coisa curiosa, é o homem que produz, o homem que faz, né? A convergência. A convergência, balé mecânico, ator, Antônio Pitanga Preto, né? Então tem já um pouco uma relação, né, de questões que estão colocadas, né? E aí, nessa máquina que ele usava, né? Aqueles filhos, os projetos, tem os cadernos de controle de distribuição, inclusive distribuição entre os diretores, né? Então tem uma coisa da produtora que persiste, né? E que é bem legal, e isso veio tudo para o arquivo. A gente Ficar nessa... não, e a gente tá, quer dizer, no fundo tem uma documentação super detalhada, assim, de cada produção, todos os filmes. É uma questão, inclusive, que a gente ainda vai avaliar com a família, se isso permanece no Instituto, se a gente constrói uma relação com a Cinemateca em relação a esse material, porque os filmes em si estão preservados lá. A gente tem 2 deles sendo digitalizados agora, a nossa Escola de Samba e o Hermeto em alta agora. A gente fez uma digitalização em 4K, por exemplo, do Viramundo. Olha a fotometragem, ó. Pega tudo, né? Tô desempregado, saio para caçar serviço. Chego na fábrica, vejo aquelas filas de 200, 300, 400, 500, né? Eu chego numa, não tem serviço. Chego noutra, não há vaga. Chego noutra, volto amanhã. Eu já estou desacostumado de caçar tanto serviço para voltar a comprar ferro velho outra vez. Desemprego e caridade, nas portas já da cidade, me esperavam pra peleja.